E se ao invés do corpo de Suguru Geto, Kenjaku possuísse o cadáver de Satoru Gojo, o feiticeiro mais forte da era atual? Como o costurado faria isso? Quais seriam os efeitos na história? Vamos analisar tudo e mais um pouco agora mesmo. Para começar, antes de tudo, precisamos entender o que aconteceu no canônico. Após os acontecimentos de Jujutsu Kaisen Zero, parte da obra onde vemos o surgimento de Yuta Okkotsu, o segundo mais forte Suguru Geto, já havia sido corrompido após todas as frustrações que encontrou no Inventário Oculto, arco que ele e Satoru Gojo enfrentaram Fushiguro Toji na missão de escolta e proteção de Riku Amanai. Geto é derrotado por Yuta e Rika, sendo deixado para trás após o último diálogo com seu melhor amigo. O legado do manipulador de maldições foi concluído naquele estado, rompido por seus ideais que defendeu até o último suspiro. Após isso, descobrimos durante Jujutsu Kaisen que Kenjaku adquiriu o corpo do feiticeiro, e através de sua técnica inata cérebro, ele assumiu o cadáver do grau especial. Mas e se a história fosse diferente? Para entendermos melhor, é hora de viajar para o momento em que Fushiguro Toji acerta Gojo por trás com sua lâmina, matando o feiticeiro. Após deixar o corpo de Satoru Gojo estirado no chão, o portador da restrição celestial acreditou fielmente que havia matado os Seis Olhos, o que na verdade era mentira, afinal, Gojo esteve se curando com a energia reversa descoberta naquele exato momento. Só que nessa teoria, um fator essencial é alterado. Kenjaku, com seus 1000 anos de experiência e tendo enfrentado o portador dos Seis Olhos 2 vezes, sabia da conexão entre os destinos de Tengen, Seis Olhos e o recipiente de plasma estelar. Afinal, o próprio costurado já tentou romper com esse ciclo matando um dos abençoados do clã Gojo com 1 mês de vida, o que fez outro ser despertado a tempo da assimilação de Tengen, há quase 500 anos. Com o conhecimento necessário para chegar até o local, eu creio que o Kenjaku não teria muitas dificuldades em, primeiro, achar a sede da escola Jujutsu e local onde Satoru Gojo estava após seu encontro com Toji, e 2, adentrar as barreiras, já que é de sabedoria geral que este feiticeiro só está atrás da própria Mestre Tengen em aperfeiçoamento deste tipo de Jujutsu que são as barreiras. E assim, após adentrar elas, Kenjaku ficaria apenas na surdina, esperando o final do combate entre os dois, da qual seria exatamente igual ao canônico, Satoru Gojo morto e Fushiguro Toji indo atrás de Riku Amanai. Neste momento, o grisalho estaria totalmente vulnerável no chão. Mesmo com a técnica reversa surtindo efeito, obviamente levaria um bom tempo para ele aplicar o conceito e se regenerar. Aí surge a perspicaz e ardilosa função de Kenjaku, que não hesitaria em entrar no enxame de moscas e capturar o cadáver de Gojo, fazendo o processo semelhante ao que Yuta Okkotsu realizou com a sua técnica inata. Seria questão de segundos até o cérebro ser transpassado ao corpo de Satoru e simplesmente se transformar no feiticeiro mais forte daquele tempo, Kenjaku Gojo. Beleza, agora que Kenjaku se tornou Satoru Gojo, precisamos alinhar alguns pontos essenciais. O corpo do grisalho seria regenerado assim como o próprio honrado fez, só que agora pela técnica de cura do protagonista dessa teoria, que possui um domínio espetacular sobre essa área do Jujutsu. Outro ponto muito legal de se comentar é sobre uma possível fritação do cérebro do Kenjaku, devido ao processamento de dados dos Seis Olhos. Essa frase é apenas uma suposição, já que temos a comprovação que seria possível permanecer neste corpo devido à possessão de Yuta Okkotsu do próprio Gojo com um Seis Olhos muito mais aprimorado, como feito em Shinjuku. Então, neste caso, simplesmente teríamos o cenário perfeito para Kenjaku. O infinito, a técnica mais forte do clã Gojo, os Seis Olhos, o concedendo basicamente refino de energia amaldiçoada quase infinito, a técnica inata da mãe do Itadori, lembrando que nesse cenário o Itadori e Megumi já haviam nascido, e principalmente todo o seu conhecimento e experiência com técnicas Jujutsu adquirido em centenas de anos de vida. Como as memórias e entendimento dos corpos assumidos são transferidos ao cérebro, Kenjaku muito possivelmente também dominaria a técnica do vazio roxo, já que ele conseguiria transformar a energia positiva e negativa com tranquilidade. A partir deste momento, temos diversos caminhos para se imaginar e seguir, obviamente, mas pensando algo lógico da qual eu acho que poderia ter sido colocado, o trajeto escolhido pelo costurado seria este. Kenjaku assumiria uma postura que dá início ao seu plano, assimilar a sociedade do Japão a Tengen e então transformar e converter todas as pessoas em uma maldição gigantesca. Neste caso, tudo daria certo também para Toji Fushiguro. Kenny definitivamente não é alguém ansioso, e mesmo com o corpo de Gojo, ele deixaria Tengen sem a recipiente do plasma estelar e abriria caminho para o primata seguir sua jornada com a bolada de dinheiro que ganhou da recompensa. Assim,
o mundo da feitiçaria estaria totalmente sem um norte. Afinal, não nasceria um novo portador dos 6 olhos e muito menos teria alguém do nível do corpo de Satoru Gojo para combater Kenjaku. Ele esperaria os 11 anos para Tengen evoluir cada vez mais próximo de uma maldição, e então ficar aceitável para assimilação completa com a humanidade. Em 1000 anos, essa seria a vez em que Kenjaku mais estaria próximo do seu objetivo. Durante todo o período, obviamente, o feiticeiro não ficaria parado. A execução do jogo do abate em si não precisaria ser feita no mesmo momento que no canônico. Afinal, tudo foi meticulosamente calculado por Kenjaku devido Gojo ser um perigo. Sendo ele mesmo o próprio honrado, as coisas mudariam de destino. Ele fortaleceria suas técnicas e aprenderia muito com os 6 olhos sobre refinamento de energia amaldiçoada. No exterior, obteria o reino da prisão que utilizou em Shibuya, e assim estaria pronto para o seguimento do plano. 2018, 30 de outubro, Halloween. Suguru Geto não teria sido corrompido. Por Gojo estar fora, ele provavelmente não abandonaria o fardo de ser o feiticeiro Jujutsu mais forte, já que sem Satoru, ele teria esse título praticamente sozinho na escola Jujutsu. Muito da transformação de Geto em um psicopata odiador de pessoas é pela insignificância que ele se mostra perante o honrado, da qual não estaria aqui. Desta forma, ele cresceria como um professor Jujutsu, e após o momento certo, um ataque em Shibuya ocorreria. Um vazio roxo destruiria parte de um distrito inteiro. Suguru seria o mais indicado para lidar com esse problema, e cá estaria ele de frente com o Satoru, uma cena emblemática que seria o total oposto do canônico. Aqui, Kenjaku não poderia contar com um processamento de dados rápidos para ele possivelmente prender o Geto no reino da prisão, mas nós sabemos que com o corpo de Gojo, ele poderia muito bem só exorcizar todas suas maldições e finalizar o cabeludo com a expansão de domínio. O motivo para tudo isso? A Hinata de Geto é a peça central nos objetivos de Kenjaku. Vale ressaltar que neste combate, o Kenny poderia ter criado um alvoroço semelhante ao que fez no original, isto é, ter recrutado Mahito, Jogo, Chozo e Hanami para cuidar dos outros feiticeiros dentro do metrô de Shibuya, com a barreira imposta. Assim, ele lidaria solitário com Geto em uma barreira particular para eles dois. Voltando ao objetivo de Kenjaku, aqui ele teria em posse a arma final para disparar a bala no mundo Jujutsu, o corpo de Suguru Geto. Como dito lá atrás, Tengen precisava cada vez mais se assimilar com uma maldição, que na prática foi suscetível à técnica de manipulação dos espíritos que Geto possui. Assim, Kenjaku poderia assumir o corpo de Geto, semelhante ao que fez na obra, e assimilar de uma vez por todas a humanidade. Feiticeiros como Yuta, Megumi, Yuji e muitos outros teriam seus destinos completamente alterados nessa teoria. E sinceramente, eu não vejo nenhum feiticeiro colocando as mãos ou interrompendo o plano de Kenny. Ele seria imbatível com o Moriokusho sem barreiras, isto é, com um alcance bizarramente maior e com um domínio hit-kill. Rika, Yuta e qualquer outro seriam vitimados pelo costurado nessa versão se tentassem algo. Assim, após descobrir a posição atual de Tengen e quebrar o selo da tumba estelar, ele limparia quem fosse preciso com o corpo de Satoru Gojo, carregando consigo o cadáver de Geto. Já próximo do corpo de Mestre Tengen, Kenjaku trocaria de corpo, saindo de um melhor amigo para o outro. Este momento seria simbólico e conectaria toda a relação que esses dois tiveram, sendo usados essencialmente como engrenagens do plano do costurado. Ele entraria no corpo de Geto e absorveria Tengen com uma manipulação de maldições. Neste ponto, seria só um detalhe, mas Kenjaku teria concluído por completo a assimilação de Tengen com a humanidade, controlando os mais fortes. Observando a construção dessa teoria, por mais que o foco seja realmente tratar a narrativa e não o power scaling e dar foco às habilidades do Kenjaku no corpo de Satoru Gojo, eu creio que se a gente der um enfoque maior para essa área, o Kenjaku seria um completo absurdo com o Moriokusho de domínio aberto, com as habilidades do infinito, seja o azul, o vermelho, o roxo, utilizadas com a experiência do Kenjaku, daria trabalho até mesmo para o próprio Sukuna. Na verdade, eu já vi alguns debates no Reddit e falam nessa suposição do Kenjaku assumir o corpo do honrado, como ele se sairia contra vilões, propriamente o Sukuna, como ele conseguiria combater
personagens como esse, ditos os mais fortes da obra. Na minha opinião, o Kenjaku daria ainda mais trabalho no corpo do Satoru contra o Sukuna no corpo do Megumi. Já que ele possui uma maior experiência, ele poderia atribuir ela de alguma forma e, conhecendo o Sukuna melhor do que ninguém, o Kenjaku provavelmente arrumaria brechas, seja entre o conflito da alma de Sukuna com o de Megumi, ou simplesmente ganhando em uma possível batalha de expansões de domínio, seja lá como for. Eu acho que o Kenjaku poderia ganhar do Sukuna. Por mais que não seja o foco dessa narrativa, a gente vai continuar seguindo com esse pensamento na mente. É isso, amigos, teoria completa sobre o que eu acho que poderia ter acontecido se por algum acaso Kenjaku tivesse o corpo do Gojo em mãos, e os principais impactos disso. Se você concorda com ela, ou pelo menos um ponto ou outro, deixa aí nos comentários e dá o like pra gente poder subir esse canal cada vez mais. Tamo junto, é nóis, valeu!